Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa tarde, aliás, boa noite. Depois de uma semana de ausência, estamos de volta com o podcast Acessando Lucília. E nessa terça-feira nós vamos falar sobre o projeto Blind Week, criado pelo artista espanhol Anthony Abad. E é uma plataforma digital no qual os grupos de pessoas com deficiência gravam em um aplicativo no celular em tempo real as suas percepções em rotas percorridas nos espaços públicos da cidade. E está chegando no Brasil, chegou através de São Paulo. O projeto faz um mapa sensorial, já foi realizado nos Bienais de Veneza e Berlim, e nas cidades de Wrocław, Sydney e Roma, e também vem na própria Veneza, né? E a história desse acervo de experiência colaborativa, que chegou no Brasil e está disponível em todo mundo, e para explicar melhor, né? E para a gente conhecer essa revolucionária iniciativa do Anthony Abad, nós estamos aqui com o Anthony e com a Bruna Battistini. Boa tarde. Boa tarde, o Boa Anthony. Noite. Boa noite, pois é, também estou confundindo. Boa noite. O Anthony Abad, ele é um artista internacional de renome, e a Bruna também. Então, hoje nós temos um podcast internacional, gente. E o Anthony é formado também pela História da Arte pela Universidade de Barcelona. E a Bruna Battistini é curadora da iniciativa em São Paulo. Ela é uma arquiteta ítalo-brasileira, mestre em arte e espaço, também pela Universidade de Barcelona. Eu vou me apresentar, vou me descrever para que as pessoas que não nos enxergam possam nos visualizar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu estou usando um óculos dourado, aro fino, também tenho boca fina, nariz fino, estou com uma blusa preta, e atrás de mim tem uma parede rosa clarinho, uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato na vertical colorido. Antônio, boa noite. Anthony, eu estou confundindo Antônio com Anthony, dá tudo no mesmo, né, Anthony? Mas, assim, vou falar o nome assim, quando me chamam de Lucila, eu não gosto, não. Anthony, eu queria que você se descrevesse para os ouvintes, se apresentasse, depois a Bruna, aí a gente conversa, o bate-papo, para saber mais desse seu maravilhoso projeto que está fazendo a diferença ainda das pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, com barba branca também, óculos azuis, que já está perdendo o cabelo acima. Muito bom. Bruna? Bom, prazer estar aqui. Primeiro, Lucília, obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo comprido. Hoje eu levo o cabelo todo arrumadinho aqui preso para fazer a live. E atrás de mim tem um pouco de uma bagunça aqui, um quadro e alguns objetos. Bom, gente, então é muito bom ter vocês aqui para falar dessa iniciativa que eu falei revolucionária, porque é uma coisa que eu achei fantástica, né? Então, eu queria que o Antônio, primeiramente, falasse sobre o Blind Week e qual o principal objetivo dessa ferramenta. Ok, vamos dizer que o Blind e também Week... como surgiu a ideia de trazer para o Brasil, que isso é importante falar também. A Bruna pode complementar depois. Ok. O Blind Week tem dois objetivos principais. O primeiro é criar comunidade, ou ao menos fomentar comunidade. E o segundo é dar a conhecer como as pessoas com diversidade visual vivem na cidade. Qual é o seu dia a dia, quais são as percepções que elas têm, essas experiências, essas opiniões, essas histórias, às vezes essas piadas, são
publicadas para construir colaborativamente entre todos os participantes essa cartografia sensorial da cidade que não se vê e que eles não conseguem ver e que nós tampouco sabemos o que é que essas pessoas deficientes visuais, o que elas não veem. Okay? Então, a chegada no Brasil são aquelas coisas na vida, não? Os filhos da Bruna Battistini iam na mesma escola que a minha filha em Barcelona, né? Porque a Bruna morava naquela época em Barcelona. Então, quando a Bruna, um dia que falamos, conheceu o projeto que naquele momento estava na Bienal de Veneza, ela me disse, isso temos que levar para o Brasil. E aqui estamos. Exatamente assim. Bom, na verdade também vinha, né? Eu cresci aqui em São Paulo, sou paulistana, e essa necessidade de, né, incrementar a discussão que o projeto ele envolve aqui no Brasil, né? Falar sobre acessibilidade, inclusão, espaço público, e a parte disso também a gente tem um número grande de pessoas com deficiência visual aqui no Brasil, são 6,5 milhões de pessoas, 2,5 aqui no estado do Sudeste, né? Onde a gente começou o projeto. Ô, Bruna, e o que te seduziu para trazer o projeto para São Paulo? O que a arte do Anthony seduziu? Como que ela te seduziu? E como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Bom, acho que o que me seduziu, eu já conheci um pouco do trabalho dele, ele já tem uma trajetória que ele passa bastante, né, por São Paulo, já desenvolveu outros trabalhos aqui, e essa questão de social, né, um trabalho onde a arte, ela realmente transforma a sociedade junto com a sociedade, né, eu até gostei do título que você colocou aqui para o podcast, o sentido do compartilhamento. Acho que o compartilhamento, essa arte de compartilhada, essa construção conjunta, foi um dos fatores que me seduziu na proposta, de uma coincidência. E a gente começou essa trajetória em 2018, né? Começamos a pensar e trazer o projeto aqui, a trabalhar, né? A formar uma rede de parcerias, escrever o projeto no PROAC, onde a gente foi aprovado. Daí veio a pandemia, a gente teve que parar. E depois, o ano passado, a gente conseguiu reescrever e conseguimos o financiamento do PROVAC direto já mesmo, e agora a gente conseguiu fazer esse primeiro projeto piloto. Muito bom. Anthony, e como é que foi a experiência nas intervenções em São Paulo? Vocês já tiveram várias intervenções, né? Terminaram na semana passada, foram MASP e outros espaços culturais. Como é que foi essa experiência, né? E como é que foi também a receptividade do público, com e sem deficiência, esse entrosamento? A experiência, se tenho que encontrar um adjetivo, eu acho que o mais importante é que foi muito intensa, porque nessas semanas que estivemos trabalhando aqui, que são como as 9 expedições que fizemos na cidade de São Paulo e também em Sorocaba, foram muito trabalho de coordenar, sabe, de coordenação, de chegar, também já tínhamos esses coletes amarelos para poder nos identificar, também fomos protegidos por a polícia em determinadas zonas, porque tínhamos medo de que os celulares foram roubados. Então, tem aí toda uma logística importante, muito importante, para levar adiante o projeto. Eu quero agradecer toda a equipe, não? O seu entusiasmo e a sua disponibilidade, porque verdadeiramente foi muito trabalho nesses dias. A Silvia Steca, A Audi Veronese, a Roberta Mello, a Marta, sabe? O Moreno também, sabe? Aí foi muito que tivemos que fazer nesses dias. Mas os resultados
eu acho que são muito bons, sabe? Tivemos 90 participantes entre todas as rotas, e são todos muito entusiastas, sabe? Pessoas que chegaram no projeto e se implicaram, não, para usar o aplicativo, às vezes com alguns problemas, com alguns celulares velhos, mas todo mundo participou com muita alegria e entusiasmo, não? Esses finais dessas rotas aí, comendo alguma coisa, era uma celebração, sabe? Então, dessa parte, maravilhoso. Temos que pensar que essa primeira parte do projeto, esse projeto a outros lugares do Brasil. E isso pode acontecer de uma maneira orgânica, né? Poderiam ser, e são agora já, os mesmos participantes que falam com amigos, as associações, etc. E já vemos como as transmissões, as postagens no mapa do país estão iniciando a pipocar fora do estado de São Paulo. Não? Estamos já vendo que tem postagens de Salvador, de Bahia, Brasília, Rio. Então, é isso. Estamos agora nesse ponto onde, na próxima sexta-feira, vamos a fazer um encontro geral, um pouco para ver até que ponto chegamos, não? São mais de 600 postagens no momento, e ver como vamos a definir a continuidade do projeto entre todos. Ô, Bruna, e na prática, como é que se usa o aplicativo? Ele é gratuito? Como é que vocês conseguiram mobilizar as pessoas para participar? Então, o aplicativo ele é gratuito, ele pode ser baixado pela Apple Store ou pela Google Play, e qualquer pessoa pode utilizar. A gente partiu, né, a gente vê o projeto agora que a gente fez aqui em agosto, esses grupos, como um ponto de partida, né, um ponto de partida para começar também a criar um grupo de pessoas através do aplicativo, começar a divulgar e criar essa sintonia entre os participantes com deficiência visual e também sem deficiência visual. Mas, enfim, em todo o Brasil ou fora do mundo, qualquer participante já pode baixar, começar a utilizar um aplicativo de código aberto, não tem nenhum problema nem custo. Anthony, como você compara a experiência brasileira com aquelas que você realizou anteriormente lá na Europa? Vamos ver. Cada país tem... Os habitantes de cada país têm uma maneira de se expressar, sabe? Então, alguns países, como a Alemanha, foram mais... Eu não encontro nunca a palavra em português para definir as suas transmissões, mas era, sabe, de uma maneira mais curta, mais sintética, não, que eles se expressavam. Em outros países, como Itália, as pessoas falavam muito mais das suas percepções, não? Daquilo que encontrava no espaço. Não temos que esquecer que as pessoas com diversidade visual, ou especialmente aquelas que perderam tudo ou não têm toda a visão, que têm perda total de visão, essas pessoas desenvolvem, vamos dizer, um GPS natural, não? Que é baseado no ouvido, não? No som, no áudio, também no cheiro, aquelas coisas que cheiram, e também nas coisas que podem tocar. E isso, para eles, no seu dia a dia, é muito importante para se orientar nas cidades e nesses percursos que eles fazem. Então, todas essas sensações, agora para voltar ao que estava dizendo dos italianos, não? Todas essas percepções
lá foram muito importantes, sabe? Eles falaram muito daquilo que podiam escutar, daquilo que podiam cheirar, não daquilo que podiam tocar. Também estamos falando de cidades, tanto Roma como Veneza, que tem muitas coisas para tocar. Tem muitas esculturas, muitos relieves, tem muita coisa na rua que pode ser tocada. Não? Quer dizer que tem um pouco mais de interesse que tocar um semáforo. Não? Então, aqui no Brasil, essa coisa de explicar coisas que podem ser mais relevantes desde esse ponto de vista, não está passando tanto, mas passa. Né? Então, eu acho que também os participantes só estão utilizando o dispositivo desde faz 2 semanas e meia. E muitas vezes, quando você confronta uma pessoa com um celular, como um megafone que amplifica a sua voz, não? Para o resto da sociedade, muitas pessoas, a primeira reação é não saber o que dizer. Né? É complicado, às vezes, encontrar o caminho até a expressão pessoal do presente real, vamos a dizer. Não sei, agora essa frase parece um pouco estranha. Não? Então, eu acho que estamos no início, não? Que essas pessoas os participantes brasileiros vão evoluir, não? E cada um também vai encontrar o seu... Sua voz, né? Sim, a sua voz para projetar no resto da sociedade. Quer complementar, Bruna? Não, eu acho que é isso também, como o Antônio falou. A gente, quando vai acompanhando também, já quando recebe, né, você, quando tem essa proposta de ter um megafone, de ter um áudio que você começa a falar e publicar, sempre dá, o primeiro confrontamento é com você mesmo, né, o que a gente vai publicar, quais são meus interesses, o que eu tenho a dizer, que seja pertinente, tanto para mim como para o outro, né, porque a gente é uma cartografia que é aberta ao público. Então, acho que aos poucos, a gente, como participante, eu me coloco também, porque eu também participo do projeto, ativamente publicando nas expedições, existe esse confrontamento e depois, né, encontrado um caminho onde tem relação às relações pessoais de cada um, né? Tem gente que gosta de turismo, encontra um caminho, uma expressão artística, a música, o poema, a piada, enfim, o assunto ele é diverso e é múltiplo. Às vezes, escolhas, né? Sim, às vezes, sim. Às vezes nesses projetos, porque já tenho quase 20 anos fazendo projetos com distintos grupos, não? Às vezes me perguntam, não sei, jornalistas e outras pessoas me perguntam, mas o que é o que o EC pede aos participantes de publicar? Eu digo, não, eu não estou pedindo para eles, né, que publiquem uma coisa, um assunto específico ou vários, não? Porque senão seria como coartar ou censurar a liberdade dos participantes, não? Então, o que eu digo para os participantes, aqui tem essa plataforma, não, que podem utilizar como aquele megafone em forma de celular que tem no bolso, não? E daí, o único limite que tem é aquele da imaginação de vocês. Então, dizer assim, eu entendo que é muito difícil, porque a imaginação é imensa, não? Ou muito pequena, quem sabe, não? Então, mas eu não poderia dizer, claro que é óbvio que a primeira impressão, quando falamos de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com diversidade visual, é pensar na acessibilidade. Essa é uma parte importante de todos os projetos, não? Encontrar esses pisos táteis que estão funcionando, por exemplo, em muitas das estações de metrô que eu já estive em São Paulo, pois depois encontrar todos esses rotos, sabe, na rua, esses buracos,
todas essas coisas que encontra na rua e que alguns dos participantes também estão mapeando, não? Dizendo cautela, perigo, atenção aqui, nesse ponto. Porque você sabe que o aplicativo do celular pode ser utilizado na rua também. Você pode escutar na rua as mensagens ou as gravações que foram publicadas naquele lugar, né? Naquele lugar. E você quer complementar? Pode complementar. Não, é isso que ele falou, mas ele pode ter, né? Ele pode ser usado por uma questão útil, né? Utilitária, como isso, mapeamento da acessibilidade, como, enfim, descrições sobre pedaços, troços da cidade que sejam, mas ele não é pensado numa cartografia, né, num aplicativo utilitário, ele é mais do que isso, né, ele é pensado realmente numa construção de uma cartografia aberta, afetiva, social, enfim. Era esse meu... O Anthony, você falou da mobilidade, você falou das armadilhas, né, que a gente encontra nas grandes cidades para as pessoas com deficiência. Você, mal comparando, as armadilhas aqui são maiores, os nossos buracos são maiores que os buracos da Europa, do que as armadilhas europeias? Segundo a cidade. Depende... Na Espanha, a gente tem, na Espanha, em Barcelona, Málaga também tem um projeto maravilhoso de praia acessível, né? E um pouco a realidade um pouco diferente, mas também tem barreiras, né? Sim, mas depende da cidade. Tem cidades que estão muito bem adaptadas, como Barcelona ou Genebra, mas depois tem cidades como Roma, onde a situação é de perigo contínuo, não? Porque Roma está, sabe, cheia de buracos, de serviços que não funcionam, sabe, o serviço de ônibus, o metrô está melhor, não? Mas o serviço de ônibus ou assim sabe, é um desastre, não? Tem muita problemática em Roma, também por uma questão política, uma cidade que já tem gerações de políticos que abandonaram, não? Então, não só nessa parte da vida, não? Nessa acessibilidade, também as escolas estão caindo a pedaços, não? É um lugar realmente difícil. Então, não pode falar em geral, não? Tem cidades que sim, cidades que não. Mas, em geral, você não pode comparar só São Paulo, uma cidade, com toda a Europa, sabe? Eu não conheço o resto do Brasil, não? Conheço muito pouco. Então, é isso. Tem cidades que cuidaram muito dessa parte e outras que, infelizmente, abandonaram. Bruna, e você como brasileira e que andou e anda lá pelo outro continente, como é que você compara a nossa acessibilidade, o tratamento mesmo que as pessoas com deficiência, pessoas com diversidade visual? Achei isso fantástico, essa terminologia que você usou, né? Que é isso, diversidade, cada um enxerga da sua maneira, mas se enxerga, né? Eu enxergo distinto assim que assim, sabe? Outro Se dia, levo os óculos, vejo outra coisa que não é a mesma. Bom, ver e enxergar duas coisas diferentes, né? Como é que você vê isso? Da questão da acessibilidade? Da questão da acessibilidade aqui e lá fora, né? Você, como brasileira, é diferente, você vê diferente dele, né? Você sente diferente. Aqui eu acho que uma coisa que dificulta bastante a acessibilidade, né, pública é esse tratamento da calçada, que ela é considerada uma propriedade privada, pública, mas extensão da propriedade privada. Então, essa manutenção que ela acaba sendo privada, né, até o fazer, a construção, enfim, isso eu acho que dificulta bastante nessa questão de acessibilidade, pensando num todo, né? Porque não tem uma regulamentação de material, uma padronização, o que na Europa já não, isso é impensável, né? Existe essa padronização já de materiais e também existe essa regulamentação. Eu acho é o Estado que mantém as calçadas, né? Na sua grande maioria. Essa eu acho uma grande diferença.
Cada um fica responsável pela sua calçada e cada um faz do seu jeito, né? E isso para acessibilidade é bem difícil, né? Para todos e todas. Eu queria aqui falar um pouco de um exemplo que é Genebra. Não? Eu fiz, no 2000, acho que era 2008, eu fiz um projeto com cadeirantes em Genebra. Então, lá foi um caso especial, porque foi a prefeitura, que é de acordo com um centro de arte, o Centro de Arte da cidade de Genebra, que me pediram de fazer esse projeto. Não? Esse projeto, que se falava do canal acessível, estava mais focado na acessibilidade. Né? Eram pessoas com mobilidade reduzida que mapeavam todos os obstáculos e as barreiras da cidade. Okay? A prefeitura quis fazer isso porque no sonho utópico da acessibilidade universal, eles achavam que os seus técnicos já tinham feito tudo aquilo que sabiam fazer e que agora era o momento dos cidadãos, que foram os cidadãos aqueles que indicassem onde tinha cada buraco, cada barreira, não? Então, aí esse grupo foi muito ativo, né? Era um grupo de umas 20 pessoas, e foram muito ativos. Elas, por exemplo, consideravam a ideia de discriminação, por exemplo, que tiver uma entrada distinta para as pessoas cadeirantes e outra para as pessoas que podem caminhar. Não? Eles achavam que todos tinham que entrar na mesma entrada. E que se o edifício era histórico, tinham que entrar todos por a parte com a rampa. Não? E outra coisa que eles fizeram, que foi muito interessante, foi que é parecido a isso que falava agora a Bruna, não? É distinto. Era como as lojas. As lojas, a cidade e a prefeitura de Genebra não tem legislação para o interior das lojas, sabe? Não pode dizer, você tem que adaptar o interno. Não? Então, os participantes disseram, vamos a fazer uma coisa, vamos a pedir para a prefeitura que de fazer um selo de acessibilidade que é dado por a prefeitura para aquelas lojas que ainda não têm acessibilidade no interior. Não? E a prefeitura diz, vamos lá, sabe, vamos a fazer isso. Isso foi uma coisa que funcionou muito bem, não? Porque eu acho que aquele que está numa loja que quer vender, sabe, ter lá um selo dizendo, ei, vocês também, vocês são bem-vindos o mesmo que os outros, não? E foi uma campanha que fizeram já depois do projeto que funcionou muito bem. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma loja que não tem uma rampa, eu sou cadeirante, eu uso cadeira de rodas, né? E eu não entro. Eu não entro, claro. Porque, claro. Sabe, se eu não sou bem-vinda ali, o que eu vou, né? É uma questão de... Olha, a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho de 30 segundos para falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, que a gente chama de Rádio da Classe Trabalhadora. Então, só um minutinho, a gente já volta para falar mais do projeto, falar dos planos futuros, dessa atividade do dia 26 e também como é que foi esse projeto na incorporação de voluntários, oficinas de treinamento, tá bom? Então, rapidinho a gente volta. Já. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos aqui na nossa conversa com o Antônio, com a Anthony e com a Bruna. Eu cismei com o Antônio, porque tem o Antônio aqui na produção, e aí o Anthony e a Bruna, né? E o Antônio, quer dizer, Anthony também, mas é bom chamar sempre o nome das pessoas certas. Esse projeto artístico, né? Esse mapa sensorial, vocês também... Eu queria mostrar algumas fotos, Antônio, da produção, para vocês explicarem. Se a Bruna puder ir descrevendo para a gente o que está passando aí na tela. Vai começar, Bruna. Tá bom. Olha, não tenho muita experiência em audiodescrição. Na foto, a gente está vendo o Alex, ele está segurando uma maquete, que é a casa, né, foi uma visita que a gente fez na Casa Modernista. Então, é a maquete da Casa Modernista que ele está segurando e tocando a maquete. Nessa foto temos um grupo reunido na Biblioteca Luiz Braille, do Centro Cultural São Paulo. Aqui, enfim, tem o Vitor, o Matias, a companheira do Matias. Atrás vemos o Matheus na gravação e o Paulo. E o Matias e o Vitor, eles estão sentados, utilizando, já foi no momento de aprender a utilizar o aplicativo, antes da nossa expedição. Essa foto é a expedição da Dorina Novil, o primeiro dia, na Vila Mariana. A gente tem 1, 2, 3, 4... São 7 participantes na foto, o Antoni. A polícia também a gente consegue ver, que estava nos acompanhando, e é uma rota que a gente estava indo em direção à feira da Vila Mariana. Então, estamos caminhando na foto. Maravilha. O projeto, ele incorpora também voluntários, estudantes universitários, né? Vocês antes fizeram oficinas de treinamento. Como é que foi esse processo, Antônio?
Era verdadeiramente, eu não sei muito bem como foi o processo para encontrar os voluntários, mas a oficina de treinamento... Mas foi uma mistura boa? Foi uma coisa criativa? Sim, claro. Isso é sempre bom, não? De ter aí pessoas videntes também que estão acompanhando. Os estudantes também são muito bem-vindos, especialmente aqueles de arquitetura, porque nas faculdades de arquitetura, quando se fala de acessibilidade, normalmente se está pensando somente das pessoas com deficiência de mobilidade, não? De cadeirantes, não? E quando pensam de pessoas cegas, só estão pensando nos pisos táteis, sabe? E tem muitas, as pessoas surdas têm outras necessidades. Então, eu acho que é bom que os estudantes, não? Especialmente em Veneza, tivemos muitos estudantes de arquitetura, conheçam outras realidades, não? Outras maneiras de perceber o espaço público urbano. E, por isso, são sempre muito bem-vindos. E também tem outra coisa, não? Porque poderia dizer que os participantes também são ativos, também publicam, não? Eu poderia dizer, mas eles não são cegos, não? Não, mas eles chegam para conhecer e formar parte, não? Dessa comunidade, que é uma comunidade de videntes ao redor dos cegos que já existe, porque são os amigos, a família, os assistentes sociais, não? Que estão perto, não? Das pessoas com diversidade visual, não? E, portanto, no momento que eu descobri isso, que não sabia, né? Que muitas vezes as pessoas cegas precisam de ser acompanhadas, não? Porque quando têm que fazer trajetos que não conhecem, então, normalmente, são esse entorno familiar ou o entorno de amizade, não? Que é aquele que forma parte muito perto à comunidade. Então, aqui tivemos muitos voluntários e também voluntários fotógrafos que fotografavam todas as rotas, como também faziam os coordenadores, ou eu mesmo, ou a Bruna, ou todo mundo que estava lá, estava tirando fotos também. Com isso, temos um acervo incrível agora que documenta todos, ainda estamos recolhendo imagens, mas que vídeos, mas que documenta todos essas 3 semanas intensas. No mesmo tempo, também queria dizer que também estamos preparando como uma equipe dirigida por André Frati Costa, que está preparando um documentário que vai ser apresentado dentro de uns meses. Parece que pode, talvez, em dezembro. Mas, nessa reunião pública aberta que vamos a fazer na Unibes na sexta-feira às 18h30, aí já vamos a ver um preview esse documentário que, como eles têm tanto material, tem que ser feito com calma e, sabe, ter tempo para poder finalizar. Ô, Bruno, e qual o objetivo desse documentário que vai reunir todos esses momentos importantes, né, de interação dessa expedição que trouxe assim, uma nova sensação, né? A sensação sensorial, né, de invadir São Paulo e percorrer as ruas e avenidas numa verdadeira expedição mesmo, né? Isso, o documentário é passar um pouco, né, um pouquinho desse registro do que foi essa experiência por São Paulo, né, foram 15 dias de Blind Week ativamente pela cidade, então passar um pouco das experiências dos grupos, né, no território, aqui no nosso território. E complementando também a pergunta de antes, né? Você falou, porque o trabalho é um trabalho que ele acontece só com participação. Então, todo mundo que participa do trabalho é o que, né, faz o trabalho acontecer do Blind Week. A gente vem começando, né, a ativar esse projeto, a encontrar os participantes da obra, que foram mais de 90 participantes já há meses atrás, né, com a colaboração de algumas instituições aqui
em São Paulo, da Dorina Noel, da Lara Mara, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Biblioteca Braille. Então, através dessa rede que a gente foi montando, né, entre várias instituições, e também a nossa equipe, que é muito especial e que também trabalhou bastante esses últimos meses, a gente conseguiu, né, essa realização e formar o grupo para a gente estar conseguindo fazer o trabalho aqui. Antoni, e você tem novos projetos? Nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? A Rádio do Rio, e tem planos de trazer o trabalho para o Rio. Aqui nós temos muitos pontos turísticos, né? Seria muito interessante fazer essa expedição aqui. Os cariocas, acho que os nossos pontos turísticos são mundialmente conhecidos, né? Você tem intenção de trazer esse projeto aqui para a região onde a gente vive? Eu vou responder você em espanhol, como aquele pedaço de um bolero que diz: se tu me dices ven, lo dejo todo. ¿Sabe por quê? Verdadeiramente, essa ideia está aí. Estamos falando o nome do projeto de Blind Wiki Brasil, no final, sabe? Então, eu espero que sim, que isso vai ser possível, não? De estender o projeto para outras cidades. Gostaria muito. Seria muito feliz de poder fazer isso. Sim. O que precisa trazer para o Rio, Bruna? Vamos fazer uma chamada aí, né? Bom, a gente precisa organizar. Não Rio, gente, não só para o Rio, para outras cidades também, né? Lógico, lógico. Aliás, também, qualquer carioca, qualquer pessoa do Rio já que queira participar e está também colaborando na cartografia, daí, retomando que ela pode baixar o aplicativo e começar a publicar o trajeto da casa dela, o trajeto do seu cotidiano, as suas experiências em relação à cidade. Enfim, não precisa do projeto em si, mas a gente gostaria também de realizar essa experiência conjunta, igual a gente realizou aqui em São Paulo, junto com a Antoni, junto com o grupo, junto com o coletivo, e poder fazer essas expedições também em coletivo, né? Que é essa vivência da expedição também bom, eu que participei de todas aqui em São Paulo, posso falar que é riquíssima, é um momento de troca, de conhecimento, de experiência também bem interessante e gratificante, né? Também tem uma coisa aí que, quando você olha o mapa do mundo de Blind Wiki, você poderá ver que esses projetos que foram feitos nessas cidades que já dizemos, não? Berlim, em Veneza, em Roma, em Breslávia, Valência, São Paulo, Sydney. Nessas cidades você vai ver que tem muita mais densidade de postagens, não? São uns pontos amarelos que estão acima das cidades e que lá você também pode escutar cada um deles, não? Mas os outros pontos estão muito mais espalhados no mapa do mundo, não? Isso é porque aí uma pessoa, quem sabe, Buffalo, nos Estados Unidos, ouviu falar do projeto, encontrou ele na internet e disse: vou descarregar a app e vou publicar, não? Então, mas é mais difícil que disseminar, não? Que se estende o projeto se só tem um participante num lugar. E também, isso seria mais parecido a uma rede social, não? Onde todas as relações, ou muitas delas, a maior parte, são remotas, não? Então, aqui nós estamos falando disso, estamos falando de uma rede cidadã onde os participantes, se não se conheciam, se conhecem pessoalmente nessas reuniões, nessas expedições, não? E formam um grupo que projeta a sua voz no resto, sabe? É distinto, não? Então, ter a possibilidade de organizar minimamente, não? De convocar participantes, de chegar para uma reunião, não? E lá aprender a usar o aplicativo e depois sair a mapear, já cria um grupo, já cria o seme de um grupo que depois, naturalmente, não todos aqueles que chegaram vão ficar, mas pode chegar a criar núcleos que podem eles mesmos estender o projeto a outros participantes. Antoni, qual você definiria ou escolheria um momento que foi crucial, que foi mais importante na expedição em São Paulo?
Eu diria que aquele onde tive uma explosão de alegria e de entusiasmo foi aquele que fizemos um domingo na Avenida Paulista. Sabe que a Paulista, em domingos, está fechada ao trânsito, não tem carros, é tomada por a gente, não? É tomada totalmente de um lado a outro. Ela tem um monte de atividades que estão sucedendo e muitas são música. Então, aí as pessoas, os participantes, muitos começaram a dançar, outros, sabe, corriam para aqui, corriam para allá, não? Aquilo foi maravilhoso, não? Foi uma coisa incrível que eu nunca tinha feito antes, não? E também era muito longo, sabe? Mas nenhum dos participantes sentiu que era longo, não? Porque continuavam e estavam apreciando tudo aquilo que encontravam nessa festa multitudinária e maravilhosa que é os domingos na Avenida Paulista, em São Paulo, que eu tampouco conhecia, que também participei de todo esse entusiasmo e alegria. Acho que esse é um momento mais, sabe, assim, relevante. Eu quero fazer a mesma pergunta para a Bruna, mas depois também quero que ela responda a pergunta do Antônio. O Antônio colocou aí na tela, ele queria saber mais sobre o aplicativo, não é isso, Antônio? Bota a pergunta aí para a gente. Por favor, poderia me informar qual é o aplicativo? Sim. Fala mais um pouquinho do aplicativo, vamos botar um endereço aqui. Sim. Você tem aí na tela que possa mostrar alguma coisa agora? Não, né? A gente podia ter programado isso, eu nem pensei. Eu posso escrever aqui, sim, Não. Sim, aqui tenho... Eu posso tentar colocar enquanto você fala, Bruno, vou colocar aqui o Instagram, né? Mas você pode explicar melhor, então, a pessoa vai no Play Store, né? Sim, e descarrega ou no Play Store ou em aquele de iPhone, aquele de iOS ou iOS, e procura as palavras blind em inglês, né? BLIND, e depois a palavra wiki, que é WIKI. Eu não soube os nomes das letras em português. Então, procura isso e aparece o aplicativo. Então, precisa descarregar o aplicativo no seu celular e depois fazer a inscrição, né? Para fazer a inscrição, tem que preencher vários campos, não? Que é o nome de usuário que você vai utilizar no projeto, tem que inserir a senha 2 vezes e o e-mail da pessoa participante. Depois disso, para receber um e-mail, né, que às vezes, ou muitas vezes, vai terminar no spam, não? Na pasta de spam. E aí tem que entrar nesse e-mail, e lá tem um link, que clicando nesse link já autoriza você, leva para o Blind Wiki, e aí, a partir daí, já pode iniciar a publicar. Vai encontrar ainda 2 coisas mais. O aplicativo, quando uma vez você já está inscrito e ativado, né, como usuário do Blind Wiki, infelizmente não pode ser feito de uma outra maneira, de maneira legal, né, de maneira que podemos autentificar saber que são usuários reais, que não são bots ou que são outra coisa, não? Então, uma vez que tem, ainda o aplicativo vai pedir aos usuários acesso ao microfone e aos arquivos que tenha de média, sabe? Áudio, vídeo, etc., não? Para poder gravar arquivos de áudio. A partir de aí, já há uma mecânica simples, né? O aplicativo, a primeira coisa que faz é dizer para os participantes, com voz sintética, para aqueles que têm perda total de visão, com voz sintética vai dizer
o local onde elas estão, a geolocalização, e depois já temos um botão que diz publicar. Não, gravar som nesta localização. Sim. Então, quando você dá naquele botão, vai escutar um barulho que faz... E aí você inicia a falar, e para terminar, toca outra vez o botão. Então, vem uma segunda parte, não, do processo de publicação, onde você pode escrever palavras-chave separadas por vírgulas. Isso é muito importante. Ou também tocar botões que são as palavras-chave mais populares que foram publicadas por um grupo no Brasil. Agora, esse grupo, quando digo Brasil, estou falando de São Paulo e Sorocaba. Se Rio entrasse lá, não? Teria outras palavras-chave, que chegariam lá e que, combinadas com as existentes, nos dariam uma nuvem de tags distinta, de palavras-chave distinta. Então, esse resultado é muito importante ficar lá por dois motivos. Para que não fiquem perdidas as gravações, porque se não tem um tag, é muito difícil de encontrar, como vai fazer? Não? Por um nome, por a data, porque é complicado. Mas se tem uma palavra-chave, vai ser muito mais fácil, não? Com essa folksonomia que estamos fazendo entre todos, é muito mais fácil localizar os interesses da pessoa, não? Que vai entrar a visitar o projeto. E depois já só tem que tocar o botão enviar, não? E aí, dependendo do sinal, que aqui no Brasil essa é outra problemática, ou ao menos em São Paulo, já vi que tem determinadas companhias proveedoras do serviço de dados que tem muita variação no sinal. Às vezes não tem, e outras tem tudo. Não? E também depende de cada provedor. Não? Então, se não tem sinal, não pode publicar, não vai chegar. Eu queria falar um pouco disso das palavras-chave. Isso é tudo. Só um instantinho, Antônio. O Antônio colocou aí o Linktree, né, com todas as informações que as pessoas tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais detalhes, pode acessar. E aí tem também, a gente já divulgou o Instagram, mas pode complementar aí o que você queria falar. Não, eu só queria falar, porque vejo que já estamos quase na hora. Não? Eu só queria falar um pouco de qual é, nesses momentos, a nuvem de palavras-chave. Agora tenho diante a mim isso e vejo que as palavras-chave, os assuntos que foram tratados por um maior número de participantes, não aqueles que foram, por exemplo, sempre utilizo o mesmo exemplo, se um participante escreve pão de queijo, 100 mensagens, não vai aparecer grande aqui. Os que aparecem grandes são aqueles palavras-chave que foram usadas por maior número de participantes, porque essa nuvem de tags fala da inteligência coletiva do grupo. Então, os que temos aqui mais importantes são os seguintes: acessível, acessibilidade, ambiente sonoro, pisos táteis, música, paulista, arte, feira, dança. Não estou dizendo lugares, menos a paulista, estou dizendo só aqueles termos semânticos. Cultura, exposições, arte contemporânea, ônibus, braille, inacessível, feira livre. E aí já entramos, parece, em pastel, caldo de cana, porque algumas das expedições terminaram, as rotas terminaram em feiras onde não tinha pastel. Por aí vai, né? Número de tudo termina em caldo de cana. Aqui tem pizza termina em caldo de cana. Aqui temos um que eu gosto muito, que diz curiosidade, cão guia, bengala, teatro,
Enfim, tem aí esse primeiro metapoema que todos os participantes estão escrevendo colaborativamente nas suas transmissões. Gente, como o Antônio falou, nosso tempo está terminando, mas, Bruno, eu queria que, antes de passar para as considerações finais, se desse um recado final, você falasse mais um pouquinho da Preview em São Paulo, né? E onde vai ser, que hora vai ser, se é aberto ao público, se não é. Isso, a gente vai ser essa sexta-feira, dia 26, às 6h30 até às 8h, na Unives Cultural, no espaço auditório. É aberto ao público, bom, a gente vai fazer a preview do documentário, e mais um encontro com abertos a todos os participantes, uma mesa redonda, né, que a gente considera como um ponto de partida agora, e claro que são todos bem-vindos e bem-vindas. Então, para você, eu queria que você mandasse um recado final, o que representou para você essa experiência e o que você espera de novos passos em relação à acessibilidade, mobilidade, em relação também à diversidade visual no nosso país, às vésperas das eleições, né? Eu simplesmente o que gostaria, o que seria fantástico, seria que esses participantes atuais falam entre eles, decidem entre eles, que propõem, debatem e decidem temas a tratar e que chegam a um consenso dos assuntos que eles querem explicar. Não? Naturalmente, aqueles temas, aqueles assuntos individuais são também bem-vindos, mas eu acho que a única maneira de definir uma identidade do grupo é isso, que eles falam do que querem falar, coletivamente, entre todos. Isso, para mim, seria o maior sucesso que o projeto pode ter. Bruna, seu recado final? Meu recado final é que eu espero que as pessoas se apropriem da obra, se apropriem, né, dessa ferramenta de utilização da voz e ajudem a construir essa cartografia, né, que vai beneficiar, enfim, a todos. E a gente aqui do outro lado também vai continuar trabalhando para pôr ela em valor e para dar visibilidade também, todas essas vozes. Também um convite geral a todo mundo a escutarem, né, entrarem na web, não precisa mesmo que não queira baixar o aplicativo, entrar na web do projeto, que é blind.wiki, e participar, né, escutar todas essas vozes que estão sendo faladas, construídas, e ver um pouco dessa cartografia. Antoni, Bruno, obrigada pela parceria, pelas mensagens, pela experiência, pela voz, né? E pela diversidade, a diversidade visual, a diversidade existencial que vocês trazem com essas novas intervenções. Né? Então, a gente termina aí com um videozinho da experiência do Blind Week. Boa noite, muito obrigada, sucesso e esperamos vocês no Rio. Vamos lá, obrigado. Nas mulheres, 3 rolinhas de amora, feito chazinho, tomar todo dia uma xícara, elimina esse problema do calor. Aí tá a receitinha, gente. Aí. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!